Olá, eu sou Walter Guimarães e ainda bem que você é você. Gente, vamos falar de All of Us Are Dead, uma série de zumbis coreanos ou uma série de zumbi coreana. Ou uma série de zumbis coreanas, por que não? Porque tem zumbis mulheres também, não é mesmo? Essa série tem uma pegada mais adolescente, mais jovem, apesar de vários momentos de carnificina, de gore, né? Tem uns 3 ou 4 personagens ali do núcleo principal que podiam ser descartados já de cara, não precisavam estar ali. E daí você tem um grupo de personagens muito grande, muito estufado. Eu achei alguns personagens meio genéricos, mas ainda assim achei o grupo carismático, bem alinhado. Bom, uma coisa que em vários momentos me desligou da série a ponto de, sei lá, eu pegar celular para ver se alguém tinha mandado uma mensagem, tirou meu foco, me fez gostar menos da série, é o roteiro. O roteiro é muito fraco. E também outras coisas que eu vou falar mais à frente. A produção é boa. Se você gosta do gênero de zumbis, de apocalipse zumbis, ou similares, né? Como o 28 Days Later e o Weeks Later. É o Extermínio 1 e 2 e o espanhol Hack, por exemplo, que não são exatamente zumbis. Você provavelmente vai gostar dessa série. Se você gosta de zumbis, eu recomendo que você assista. Bom, de agora em diante a gente está na área de spoilers. Se você não assistiu a série e você gosta de zumbis, como eu disse, assiste a série, deixa esse vídeo aqui pra depois. Depois você volta, valeu? Uma coisa que muita gente não sabe é que essa série ela é baseada num webtoon. Webtoon seria uma HQ, né, uma história em quadrinhos digital. Esse formato tem muito sucesso na Coreia do Sul. E esse quadrinho que originou a série é o Now at Tower School, do Jo Dong-jeon, de 2009. Agora, a série tem muitas diferenças da HQ. A história começa na escola, ela é praticamente toda concentrada na escola. E então na série eles criaram personagens e locações que não existem nos quadrinhos para que a história tivesse uma narrativa mais ampla. O romance da Presidente com o Soo-hyuk não existe. O tempo de transformação das pessoas atacadas pelos zumbis, né, a transformação em zumbi, ele foi acelerado na série. No original dos quadrinhos, tem personagem que é atacado por zumbi e dá tempo de levar para a enfermaria, por exemplo. O processo é bem mais lento. O surgimento do primeiro infectado acontece de outra forma, muito diferente. Tem água contaminada com vírus. Esses são só alguns detalhes. O roteiro tem muitas escolhas estranhas. Os caras não aproveitam os personagens, as habilidades dos personagens, a quantidade de personagens, as locações. Tem algumas coisas assim que eu ficava falando comigo mesmo, mas porra, por que eles estão fazendo isso, cara? E esse roteiro falha também em criar como o pessoal gosta de dizer, né? Criar as leis do universo, de estabelecer os parâmetros do que eles podem fazer ou não, quais são os limites das suas capacidades. Eu vou dar um exemplo. Os zumbis. Quando os zumbis aparecem, eles são tipo penta-atleta. Se você está passando pelo corredor e na sala de aula tem um zumbi lá na frente, ele te vê, eles vêm correndo, batem na parede do outro lado do corredor e se quebrar todo, cai todo quebrado, você fica apavorado. Correm desesperados, sobem uns em cima dos outros. Conforme os personagens vão se alinhando, o grupo vai montando e você vê que eles não... Você não pode ter um monte de zumbis completamente insanos e acelerados em cima daquele grupo, senão você não teria história. Eles estão dentro de um prédio, né? Forçadamente em locais fechados. Aí o que acontece? Aí os zumbis viram Walking Dead. Quando tem um monte de aluno reunido, eles estão se defendendo de zumbi com vassoura, empurrando com a piaçada o zumbi. Ah, cara, pô, vai se lascar, né? Porra! Quando os caras estão numa quadra de tênis que tem uns 10 zumbis vindo atrás deles, esses zumbis são retidos, né, pela rede da quadra de tênis. Assim, na altura da cintura, eu acho que até mais baixa. As pessoas dão uma volta Ai, porra. As pessoas dão uma volta na rede e os zumbis ficam. Porra, maluco, que é isso, cara? Eu já tô ficando meio puto, né? Se você não quiser me ver tão puto, ou se quiser me fazer feliz, deixa aí um like, cara, e se inscreve no canal, de forma que você me ajuda a fazer mais conteúdos como esse. A série tem uma sequência de um monte de expectativas que são quebradas, só que você vê que essa quebra de expectativa ela não é algo provocativo, é algo feito de propósito para te tirar da zona de conforto e daqui a pouco eles dão um plot twist e te apresentam outra coisa. Não, essas quebras de expectativas elas são coisas mal escritas de roteiro mesmo. Exemplo, os caras estão lá no prédio e tem aquela menina filha da puta que não gosta do outro porque o moleque é pobre e ela é de uma condição social melhor. Ela infecta o cara, o pessoal descobre por A mais B, e aí ela é expulsa do grupo, ela tem que vagar entre os zumbis. Vai se lascar, vai pra lá, ô traidora do caralho. A professora se sente na responsabilidade de cuidar da garota e sai da sala também pra tentar proteger ela. Então tem esse momento de tensão que eu falei, pô, eles estão criando a tensão dentro do grupo. Isso é maravilhoso, tá todo mundo se voltando contra a garota e a professora tentando proteger ela. Pô, isso foi lindo, cara. Isso foi lindo. E mais pra frente, quando eles estão em outra sala,
Eles estão falando que estão com fome, estão com sede, sabe? Já estão, sei lá, 2 dias sem comer. A passagem de tempo dessa série é uma merda também, né? Os caras estão numa sala, dentro de um prédio, e aí tem aquele outro cara que se transforma aqui, que fica aprimorado, ganha habilidade por ter sido atacado pelos zumbis, né? Ele fica, sei lá, 2, 3 dias caçando os caras dentro da escola. Pô, quantas salas tem aquela escola? 300? Tem 80 andares? Daí, num outro momento, os alunos estão numa sala onde essa garota tá dentro tipo de uma despensa. Uma sala que tá cheia de comida e de bebida. Essa menina tá lá dentro e tá escutando a conversa deles. Eles falando que estão com fome, sei lá. Eles tentam abrir a porta, mas a porta tá trancada. E parece que eles vão tentar forçar a porta. Num determinado momento, a menina, ela indica que ela vai abrir a porta. Aí você fala assim, ih, vou discutir com ela, vai dar uma merda. Não, eles saem da sala, ela fica lá. Mais pra frente, o Guinan encontra ela, ataca ela e aparece ela vagando entre os zumbis da escola. Tipo, pra nada, montaram aquela tensão pra nada. Quando os personagens se transformam, não tem efeito especial, cara. Aquilo tudo é coreografia e fotografia com ângulos que valorizam a cena. Tem um recurso que está sendo muito utilizado, não é de hoje, onde as pessoas que sofrem bullying ficam meio vilanescas. Elas passam a não ligar pros outros. Tem aqueles alunos que sofreram bullying pra caralho. E no caso da menina, eles pesam a mão, né? E daí ela e o garoto que sofreram bullying, aí eles meio que ficam... Nunca ligaram pra gente, nunca nos protegeram, também não queremos saber dos outros agora. Agora, o contrassenso que acontece é que ainda é comum ter gordo como alívio cômico, né? Então é gordo suado, gordo com fome, gordo reclamando que tá cansado. Eles criticam muito duramente o bullying, né? O bullying é mostrado como a pior coisa possível dentro da escola, mas não tem problema fazer piada com gordo. A montagem da série é meio estranha. Tem o Min-jae, acho que é Min-jae o nome dele, que é arqueiro, que aparece junto com a Hari. E tem a Jimin, que tá com o núcleo principal de personagens desde sempre. Esses dois morrem em situações diferentes. Dali em diante, não se fala mais deles. Não tem luto. A arqueira, ela não fala mais do cara. Eles simplesmente sumiram, ninguém se interessa em saber onde eles estão. Que troço mal feito, sabe? E mais pra frente aparecem eles vagando na escola entre os zumbis, entre os outros mortos. Eu tenho a impressão que teve algum problema com a montagem em que eles tiveram que cortar o avanço desses personagens, o desenvolvimento deles, aí fizeram outras gravações mais à frente pra tentar trocar, não sei. Teve alguma bagunça aí. Mas a montagem dessa série, ela tá meio cagada. As cenas de ação e coreografia, eu acho que elas são muito ruins. Tem algumas que se destacam um pouquinho, como quando o Guinan, ele tá lá batendo na galera, né, em cima do terraço, e a presidente vai segurar ele, né? E aí tu vê que ela tem mais força, que ela tá aguentando o tranco, né? Essa parte até que é interessante, tem uns efeitos de corda e tal. Mas, no geral, as coreografias elas são muito ruins, cara. As cenas de ação, nossa senhora. Tanto que o primeiro ataque que eles fazem a um zumbi é tipo no segundo episódio, no início do segundo episódio, que um dos caras lá tenta dar um soco no zumbi e ele cai. E é outra coisa irritante também. Eles tentam dar um chute no zumbi, eles caem. Eles tentam dar um soco no zumbi, eles caem. Eles tentam empurrar um zumbi, eles caem. Porra! E agora eu vou começar os momentos CPC, os momentos cringe pra caralho. Porque essa série também tem Muita vergonha, cara. Quando eu falei das coreografias, das cenas de ação, eu não tava de sacanagem. Você tem todo aquele grupo de personagens, aquela locação gigantesca que é aquele local, eles não conseguem montar uma armadilha pra pegar o vilão. No primeiro momento, o Guinan, ele luta com o Chiang-san lá na biblioteca, em cima daquelas estantes. E aí ele cai atacado por zumbis, mas ele ganha habilidades. Beleza? Uma queda. Ele encontra de novo esse aluno, ou os outros alunos, eu não lembro. Ele é derrubado em cima do prédio. Segunda queda. Lá pra frente, ele é encontrado, eles conseguem derrubar ele. Acho que ele cai em cima de uns gargalhões, eu não lembro direito. Que é pra poder ganhar tempo, né? Pra dizer que ele não pode agir naquele momento. Terceira queda. E no final, dentro do prédio, eles morrem também numa queda. Ou supostamente morrem, né? Numa queda. Pô, 4 quedas? Pô, você tem 2 arqueiros no grupo, tudo bem que ele acaba matando um moleque antes de ter qualquer tipo de evolução. Mas tem outra menina que é arqueira. Vocês não conseguem fazer uma armadilha? De repente flecha de fogo, cercar ele num lugar, usar alguns alunos de isca? Não, é só ficar tentando empurrar o cara de lugar alto. Porra, cara. É muito ruim, sabe? Muito ruim. Tem também o pai da Onjo, que é um bombeiro. Ele é um personagem foda, ele faz parte daquele núcleo que tem a vereadora, né? Os caras são super honrados defendendo a vereadora. É um núcleo interessante também. São personagens legais. Quando ele finalmente consegue ir atrás da filha pra tentar salvar a filha, ele se sacrifica naquela quadra de tênis. Cara, você tá vendo claramente que ele podia fugir. Sabe, os zumbis sendo segurados por uma rede de tênis na altura da cintura, como eu já falei aqui no vídeo. Aí o cara fica pra lá e pra cá com um sinalizador de dia. Tá de dia, cara. Pra lá e pra cá pra eles poderem ir embora. Aí fecha a porta. Vai embora, garota, vai. Deixa que eu me mato aqui. Não, pai. Vem, pai. Dá pra você vir também, seu animal. Não, vai embora. Eu sou o herói.
Eu tenho que morrer aqui para dar carga dramática pra você. Aí a garota começa a chorar e vai embora. Nossa, desnecessário matar um personagem foda à toa. Tem mais, né? A última briga do vilão com outro aluno, daí você tá me dizendo que ele, que foi atacado por zumbis, que ganhou habilidades, ele quer acabar com um cara, quer matar um cara, aí ele, sendo um half zombie, um meio zumbi, semi, sei lá que porra que é, aí no conflito ele vai e morde o cara. Ele não pensou que o cara pode herdar as habilidades dele, assim como ele herdou quando foi atacado pelos zumbis? Aí eles que definem a luta do final das... Ai, cara, meu Deus, cara. E aí no finalzinho tem o que seria o epílogo, né? Eles armam, né, um esquema para poder voltar para a escola porque eles estão vendo uma fogueira, né? Alguém se aquecendo no terraço da escola à distância, né? E aí quando eles chegam lá, eles conseguem chegar lá. E assim, não tem nenhum zumbi, não tem mais nada, super tranquilo, não tem nenhum perigo no meio do caminho. E eles chegam lá e tá a presidente lá, ela tá super feliz, né? E pra demonstrar que ela tá cheia de habilidades, ela pula de cima do prédio, né? Pula na mão de cima do prédio. Aí eu falei, ih, virou zumbi da Marvel. Pô, que pariu, super-herói, zumbi super-herói? Não, gente. Pô, diminui aí. É muita habilidade, é muito poder, sabe? Talvez seja a parte mais triste da série toda, que é a menina que a gente nem é apresentado pra ela, a gente nem acompanha nada do dia a dia dela. A gente só descobre, pelo pouco que é mostrado, que ela tá grávida. Ela tem o bebê no meio da confusão, né? Dessa profusão, desse turbilhão de merda na cidade. Ela é atacada e morre com o bebê dentro de uma sala, né? E aí você tem o policial que tem que dar o jeito de correr atrás das informações do notebook, do cara que criou o vírus, né? Com a criança, tentando salvar a criança junto com o influencer. Esse influencer eu achei muito chato, é mais um alívio cômico. Mas o policial tendo que ajudar a criança, sabe? Dá pra sair coisa boa ali. Olha, se você não for uma pessoa ranzinza que se importa com a história, com o desenvolvimento dos personagens como eu, provavelmente vai dar de 7 a 10 pra essa série. Mas o roteiro realmente me irritou bastante. O roteiro me tirou da série. Pra mim, All of Us Are Dead é um 5,5. 5,5 de 10. E eu garanto que eu vou assistir a segunda temporada. Bom, gente, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal, dá um like, me segue lá no Insta e comenta para me dar aquela força gostosa e me ajudar a continuar produzindo conteúdo. E muito obrigado pela tua companhia e até o próximo vídeo. Tchau.